Bom, e de novo eu vou ter que recorrer à memória, porque eu sou velho o suficiente para me lembrar, uma vez que eu tenho mais de 1 ano de idade, que o TSE há alguns meses disse que não podia falar sobre as eleições, durante as eleições, da ligação do Lula com o Maduro, mandou remover notícia do ar, mandou o Facebook apagar postagem, etc, etc. E agora nós estamos vendo a visita, o Lula, realmente, né? Poxa, não é, rapaz, não era fake news, né? E nós também avisamos das ligações do Lula com o Ortega, do carinho, do apoio político que ele deu ao Ortega. O apoio que o Ortega se orgulhava muito. E não estou falando assim, mas foi lá atrás, não sei o que. Não, nas últimas eleições, o PT, partido do Lula, o PT, saudou e elogiou as eleições nicaragüenses. Também outra que está valendo. Qualquer eleição, meu amigo, eleição é o seguinte, vou explicar aqui curso rápido do que é um bom processo eleitoral para essa gente. O bom processo eleitoral, a festa da democracia, é quando eles ganham. Isso, quando a esquerda ganha, festa da democracia. Se por um acaso tiver alguma coisa tipo Bolsonaro, Trump, etc., aí a culpa é do conluio russo, manipulação das redes sociais, disparos em massa de WhatsApp, gado, etc, etc. É assim, e por isso que eles elogiam, o PT elogiou em nota as últimas eleições da Nicarágua. A Gleisi Hoffmann mandou apagar depois a postagem porque pegou mal, mas o print é eterno. Tem também, tá? Só procurar. Eu perdi 2 segundos procurando o Lula dando entrevista, passando vergonha, dizendo assim, não, eu não posso julgar o que está acontecendo na Nicarágua. Como assim você não pode julgar? Pelo amor de Deus. Olha a situação, o Lula, você se diz católico. A sua relação com Deus é da sua conta com Deus. E um dia eu tenho certeza que a conta vai chegar e aí vocês que se entendam. Mas você não pode julgar o que aconteceu na Nicarágua? Qual é a head da matéria, Anselmo? Qual é o lead do texto? Lê de novo aí. Fontes ligadas à Igreja Católica, né? Denunciaram no sábado agora que se passou. O governo ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, bloqueou as contas bancárias de 3 dioceses do país. Entre elas, uma dirigida pelo bispo Rolando Alvarez, preso desde agosto do ano passado. Pergunta ao Lula de novo. Não pode julgar ainda o que acontece na Nicarágua? Há poucos meses atrás, nós estávamos vendo a Nicarágua ameaçando romper relações. Não sei se isso acabou acontecendo ou não, ou se ainda vai acontecer, rompendo relações diplomáticas com o Vaticano. O mesmo Lula que diz, por que... Se a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder, por que o Ortega não pode ficar? Não vou me meter. Isso é autodeterminação dos povos. O que é autodeterminação dos povos? Os caras roubaram a eleição lá, mas a esquerda ganhou. E se a esquerda ganhou, é a eleição, é democracia. Então, é a autodeterminação dos povos. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer, conectando ao que o Paulo Eduardo Martins estava falando, é como é que este mesmo Papa, que está vendo as suas dioceses com as contas bloqueadas, perseguição de católico, Páscoa que não pode ser realizada, rompimento de relação... Como é que este mesmo Papa encontra o Lula e diz que não, foi vítima de perseguição jurídica? A Dilma é uma pessoa maravilhosa, uma alma santa, quase que beatificou a Dilma, da última vez deu uma entrevista sobre ela. Como é que pode você apoiar, elogiar, morrer de amores por alguém que... Lembra, o Brasil é indiscutivelmente o líder da América Latina. Então, o Papa apoia um regime que, como líder da América Latina, permite, de certa forma, ou não condena de forma alguma, o que está acontecendo com os cristãos da Nicarágua. Que contraste disso para o que o Paulo Eduardo Martins estava falando do João Paulo II, que usou a influência dele para o bem. Para o bem. Agora, eu não vou ficar aqui sentando o pau no papo, porque
não é esse o meu papel, não sou católico, então não me sinto com lugar de fala. Mas eu posso questionar essas posições políticas, porque elas são, no mínimo, incoerentes. Nós sabemos, todos nós sabemos, que por trás, o centro da ideia esquerdista passa pela destruição do cristianismo. Toda a esquerda é hostil ao cristianismo. Toda. Ela pode usar táticas mais infiltradas, como teologia da libertação, ou pode usar táticas que destroem o cerne do cristianismo, ou elas podem usar táticas mais diretas, como a tática do Ortega. Mas toda a ideia marxista passa, para que você possa alcançar o socialismo, você precisa da destruição da superestrutura. E o Marx não falou só que a religião era o ópio do povo. Ele sabe que segundo a teoria marxista, toda a superestrutura, toda a casca que protege as estruturas de poder, econômicas, segundo Marx, mas, enfim, passam pela religião. Por quê? Óbvio, né? A religião, o consenso religioso, da religião você extrai os valores. Dos valores você extrai a cultura. E da cultura vêm as consequências políticas. Então, quando você ataca a religião, a base judaico-cristã ocidental, sobre as quais as nossas sociedades foram construídas, é muito melhor do que você atacar simplesmente na política. E uma das coisas, eu falo muito disso no meu curso Fim da América, e quero falar mais sobre isso nos próximos cursos, mas uma das coisas que vocês podem correlacionar é que quanto mais religioso cristão é um povo, menos votos tem a esquerda. Veja, nas últimas eleições americanas, a esquerda, no grupo religioso para não religioso, a diferença foi de 26 pontos. Você sabe o que significa isso? Significa que se os Estados Unidos fossem cristãos como eram na década de 90, o Joe Biden tinha tido 25% dos votos. Não precisava nem disputar. Era um candidato nanico. Então, por isso que a esquerda dá tanta atenção à questão da religião. Mesmo vale para o Brasil. Conforme nós estamos substituindo os católicos de IBGE pelos evangélicos, a direita no Brasil está aumentando cada vez mais. Eu tinha acesso às pesquisas internas da campanha do Bolsonaro, e elas separavam por religião. Católico é meio difícil, porque o cara que se identifica como católico no Brasil, você tem o católico de verdade, que é o católico que vai à igreja domingo, que acredita na Santa Igreja, etc, etc. E você tem o católico de IBGE, que é o cara que diz que é católico, mas só foi abatizado, casamento e no máximo missa de sétimo dia. E você tem o pessoal popularmente chamado de macumbeiro, que diz que também é católico, né? Mas dentro dos evangélicos, a votação do presidente Bolsonaro era perto de 70%. Aqui nos Estados Unidos sabemos também, a votação dos republicanos entre cristãos é perto de 70%. É por isso que esses caras odeiam cristão, pô. Eu vou contar uma coisa para vocês. O Alexandre de Moraes mandou retirar da internet um vídeo meu, 2 vídeos, que são entrevistas com pastores, onde eu sequer falo de política. Ele mandou retirar da internet. Vê como a imprensa lida com o cristianismo, vê como a Rede Globo lida com o cristianismo, vê como a Porta dos Fundos, o Fábio Pochá, vê como o Felipe Neto, vê como todos esses caras lidam com o cristianismo. Então, o confronto pode ser mais direto, quando eles têm mais poder, no caso do Ortega, ou mais indireto. Mas o ódio da esquerda pela religião cristã é indiscutível. Eu vou contar o segredo final para vocês. Sabe por quê? Se você é cristão, você tem anticorpos contra a esquerda. É muito difícil, cada vez mais difícil, para o cristão
votar na esquerda. E era por isso que uma das coisas que o TSE não queria deixar falar, a imprensa teve um faniquito, era quando a gente fazia essa associação entre o PT e a esquerda e a perseguição de cristãos. Mas a gente não começou ainda a ver as cenas dos próximos capítulos que vem por aí.